Olá galerinha, aqui é o professor Ceselberg, meus alunos aqui no fundo gritando aqui no muro atrás, e eu aqui sou o professor de geografia para falar mais um pouquinho do mundo da geografia. Você me acompanha, você vai vendo os vídeos. Esse tempo eu não pude fazer vídeos porque nós estávamos dando uma pausinha para vocês colocar a matéria em dia. Colocar a matéria em dia, tem muita gente aí com material atrasado, tem gente mandando nada a ver, mandando umas respostas que nem da minha matéria é. Tem gente, pessoal, que não tá nem mandando, manda do jeito que veio e devolve, achando que a gente não vai ler. E a gente tá lendo, hein? Tá lendo aí muita coisa, né? Mas tem uma turminha boa aí que tá pegando, levando a sério, tá entregando material em dia. E pessoal, é a vida que cobra, hein? E o conhecimento que você tá pegando agora vai ser muito útil lá na frente para você. Porque falou, o que você fez em 2020, na quarentena de 2020? Ih, meu, na quarentena de 2020 foi só diversão, diversão, só foi isso. É bom se divertir, mas também é bom você ter um momento de estudo, parar um pouco, ó, vamos estudar, vamos colocar o material em dia, vamos, não é pegar aquela folha lá e não fazer a lição em cima da mesa de jantar, na copa, na cozinha, né? Aí cai o molho da salada em cima da folha, aí você manda. Não é assim não, gente. Tem que ter um momento de estudo, tem que ter um momento adequado e tem que ter um momento de brincar também, porque ninguém é de ferro. Bom, eu tava lá, fechando média, lançando nota, falta, né? Trabalheira da pega aí, enquanto alguns colocando material em dia. E aí eu voltei a fazer esses vídeos e hoje nós vamos revisar aqui sobre climatologia. Introdução à climatologia. As perguntas que surgem professor, qual a diferença entre tempo e clima? Qual a diferença entre tempo e clima? Hã? Qual? Não sei se dá para ler ali, né? A resposta já está lá no cantinho. Não sei se dá para ler lá. Qual a diferença entre tempo e clima? Segundo, quais são os elementos do clima? A outra pergunta também que é muito comum ser feita: quais fatores influenciam o clima? Ou determinam o clima? A gente vai ver tudo isso. Primeira coisa que a gente precisa entender é que tanto clima e tempo atmosférico ou tempo meteorológico possuem elementos e tratam dos mesmos elementos, as mesmas características, beleza? Só que em escala diferente, em escala de tempo, tempo cronológico, tá? No caso do tempo meteorológico, o tempo vai falar dos fenômenos atmosféricos que ocorrem durante o dia, no momento, tá? Que vai considerar temperatura, umidade e pressão atmosférica. Então é no momento. O clima vai considerar durante o ano, considerando as 4 estações, porque o ano é composto por 4 estações. Primavera, verão, outono, inverno. Isso aí, primavera, verão, outono, inverno. Compõe aí um ano. Beleza? Tranquilinho? Bom, compondo aí as nossas 4 estações, a gente vale lembrar que o ano seguinte, o verão vai ser igual do ano seguinte, que do outro ano, que do outro ano. A primavera sempre, quer dizer, toda primavera é igual, todo verão é igual, todo outono é igual, o inverno é igual. Só que tem anos específicos que ocorre algo raro, ou a cada 6 anos, ou a cada período há uma alteração que muitas vezes não tem explicação, que influencia no clima da região. É o caso do Laninha, né, ou da Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, e o El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então tem ano de El Niño, tem ano de Laninha. O ano de El Niño interfere no clima no Brasil, o ano de Laninha também interfere, sim. Então eu preciso observar por vários anos um lugar para definir de fato qual é o clima daquele lugar. Então qual é o tempo que eu gasto para definir um clima?
em média, pessoal, é cerca de 30 anos. Uma média de 33 anos, 33 anos é a média que se gasta para definir o clima de uma região, de um lugar, tá? Pois aí eu observei 33 primaveras, 33 verões, 33 outonos e 33 invernos. Olha, dessas 33 primaveras, 28 foram iguais, apenas 5 não bateram. 28 foram iguais, 28 primaveras foram iguais, mas houve dessas 28 primaveras, entre essas 28, houve 5 que fugiram, aconteceram coisas diferentes. Mas qual que é o padrão? As 28 primaveras. E aí eu consigo batizar ali e formar, definir o clima de uma região. E por que é importante estudar o clima, professor, se ao longo do ano? É porque eu tenho um padrão. E obtendo um padrão, eu consigo planejar melhor as minhas atividades. Principalmente quando eu falo atividades ligadas aos recursos naturais, como atividades da agricultura e pecuária, atividades do campo. Precisa muito saber qual o clima. Ele vai precisar saber, olha, a primavera nossa vai chover? O verão é chuvoso, é quente, é seco? O nosso outono, como que é o outono? É frio, muito frio? O outono ele é chuvoso, ele é seco? Como que é o nosso inverno? O inverno, então, tudo isso deve ser sim considerado, tá? E aí eles precisam entender as repetições das estações, em que época planta, em que época vai colher, né? E aí eu preciso conhecer muito bem o clima do lugar aonde eu estou, ou o lugar onde eu estou trabalhando. Conseguiram perceber aí a diferença entre tempo e clima? Agora, quais são os elementos, né? Quais são esses elementos? Porque eles estão tanto no tempo quanto no clima. Tempo, dia, clima, ano. Lembrando que são 33 anos para definir um clima. Então, os elementos do clima ou do tempo são temperatura, umidade e pressão atmosférica. Temperatura. A diferença é entre calor e frio. Alta temperatura, calor. Baixas temperaturas, frio. Umidade. Muita umidade, chuvoso. Olha, o ar está muito úmido, chuvoso. Clima, ou às vezes nem está chuvoso. Às vezes você está num ambiente muito abafado porque tem muita umidade e nem choveu. Simplesmente porque tem muita umidade, partículas, moléculas de água suspensa no ar, porque o ambiente é realmente úmido, você parece que está numa sauna. Já viveu essa situação de estar andando na rua e tá aquele dia que você anda, tá molhado, tudo molhado aqui, molha tudo, cara. Você tá molhado, você nem chegou em casa, você já tá suado, pingando, né? É uma sauna, isso é muito comum no nosso verão. Umidade. A falta de umidade, ar seco. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui em São Paulo, a umidade relativa do ar está baixa, porque há uma massa de ar seca sobre a nossa região. Provavelmente essa massa de ar, ela vem da massa tropical continental, que vem da depressão do Chaco, que fica entre o sul do Paraguai e o norte da Argentina. Essa massa de ar que chega nessa região, ela se desloca para o interior do Brasil, na região oeste, e entra para a região centro-oeste, até a região sul, né? E então nós temos uma presença muito forte aí, nesse momento, da massa tropical atlântica, a massa tropical continental, que é uma massa de ar seca, tá? Que está atuando e o ar está seco. Então, prestem atenção. Quando eu falo de clima, de tempo, estou falando dessas condições, dessas dinâmicas da atmosfera. Então, eu não considero apenas a temperatura, se está calor ou se está frio. Eu preciso considerar a umidade, se está úmido, chuvoso ou se está seco, o período de estiagem. Tranquilo? E, por fim, eu venho falar sobre a pressão atmosférica. E por que da pressão atmosférica? Porque é graças a diferenças de pressões de massas de ar que ocorrem o deslocamento, que ocorre essa dinâmica que nós chamamos de circulação geral da atmosfera.
A circulação geral da atmosfera, pessoal, ela é muito importante, pois vai proporcionar o deslocamento das massas de ar do norte ao sul do planeta, do Polo Norte à linha do Equador, do Polo Sul também à linha do Equador. E nós vemos essas movimentações, essas circulações das massas de ar. E por onde ela passa, elas ganham as características, mas algo que é importante você saber, que proporciona, condiciona as diferenças de pressão atmosférica, está ligada principalmente à temperatura, porque quanto maior o calor, quanto maior a temperatura, as moléculas elas vão ficando agitadas, incontroláveis. Elas ficam instáveis, ninguém se aguenta mais. Todo mundo quer ficar distante um do outro e ocorre então a dispersão de moléculas, essas dispersões de moléculas, moléculas se afastando, instáveis. Não aguenta mais ninguém. É típica aula do 6º ano que os alunos voltam da educação física, tudo suado, fedido, tudo agitado para ouvir uma aula de geografia e ninguém se aguenta, ninguém quer ficar perto de ninguém. É uma maravilha, uma beleza, tá todo mundo transpirando. Ninguém quer ficar perto de ninguém. E aí, gente, é isso que acontece com a massa de ar. Porque quanto maior a temperatura, maior as distâncias. Ó, se afasta que eu tô suado, que eu tô melado. Imagina a molécula de ar e fala, ó, sai, distância. Distância que eu tô com calor. E quanto maior a distância, né, maior o espaço que ela vai ter que ocupar, diminui o peso, né, a densidade. Então, há uma baixa pressão. Maior o calor, quanto maior a temperatura, quanto mais quente, menor a pressão. O ar fica leve. O ar ficando leve, ele sobe, então a pressão está baixa. Se a pressão está baixa, o ar sobe. Aí vem o contrário, quanto menor a temperatura, quanto mais frio. Ai, que frio. Ai, que frio. Eu precisava pegar uma blusa. Ai. E aí eu preciso. E aí você vai se encolhendo tudo. Ai, Jesus, porque eu me trouxe uma blusa para dar essa aula. Porque quanto menor a temperatura, mais frio, mais baixo. Todo mundo fica se tremendo, encolhendo, todo mundo quer ficar junto, todo mundo quer se abraçar. Ai, vem pra cá, vamos. E fica assim, todo mundo travado, encolhido. Parece que as coisas vão engenhando assim, né? Vai se encolhendo. É natureza, isso é natural. Isso é algo natural que acontece tanto com a massa de ar, com o magma, acontece até mesmo com aço. Ferro quente, o aço quente se dilata, ele se expande. O aço frio, ele se contrai. A ponte, o concreto, quando ele está quente, dilata, quando ele está frio, contrai. Muitas coisas são assim. E no frio, então, sempre contrai. É com a massa de ar fria, com as baixas temperaturas, que ocorre a concentração dessas moléculas e aumenta a pressão. Eu já adiantei uma parte aqui da aula aqui, que eu deveria falar sobre pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica vai ser determinada principalmente pela temperatura. Baixa pressão, causada pelas altas temperaturas. Altas temperaturas, baixa pressão, né? Opa, tudo aí deu uma bugada. Altas temperaturas, baixa pressão. Baixa temperatura, alta pressão. Beleza? Repetindo, altas temperaturas, baixa pressão. Baixas temperaturas, alta pressão. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Eu já tinha explicado alguma coisa, mas eu volto a falar novamente, beleza? Então esses são os elementos que compõem o clima. Eu aqui encerro falando sobre latitude, relevo, circulação geral da atmosfera, as correntes marítimas, continentalidade e maritimidade e vegetação, além de as ações antrópicas que vão influenciar e determinar o clima nas regiões, nos lugares. Pois isso também tem outra explicação e eu fico por aqui só para lembrar. Tempo atmosférico ocorre durante o dia, clima durante o ano, eu preciso de 33 anos para classificar um clima, e os elementos são temperatura, umidade e
pressão atmosférica. Eu espero que você tenha guardado, tenha aprendido. E não se esqueça, e acorda, moleque. Vai estudar, pois o conhecimento liberta a mente do homem. A verdade vos libertará. E, cara, para de fazer besteira, faz alguma coisa que porque a vida vai cobrar, entendeu? Forte abraço, Deus os abençoe e até logo, até mais.